Ô, seu Dalla Vecchia, poucos sabem, né, do sobrenome, mas o sobrenome nosso é Dalla Vecchia Serrano, né? Porque o Serrano tá na nossa identidade, né? Não dá para fugir do... Não é um apelido, né? E é um apelido bom também, que foi o nosso pai que apelidou a gente. Olá, sejam todos bem-vindos. Começando mais uma edição do Fala Mais, nosso podcast semanal, trazendo personalidades aqui da nossa região oeste de Santa Catarina para bater um papo com a gente. Hoje, Jonathan apresenta, como de praxe, o nosso convidado do dia, da noite. Pois é, hoje a gente tá com muitos aperitivos aqui, né? Comendo salame, copa, torresmo, coisa boa demais, né? Fazer vontade aí pra todo o pessoal que tá acompanhando Fala Mais. Tá conosco o Carlos Dalla Vecchia. Eu vou falar Carlão, Carlos Dalla Vecchia, ninguém vai conhecer, né? Tem que falar Carlão. Como é que tá, Carlão? Tudo bem? Olha, o Carlão é para Ponte Serrada, né? Se for na região que eu trabalho agora, né, fora da cidade, é Serrano. Serrano. Mas, na verdade, muitos pensam que o sobrenome nosso é Serrano, Pois né? eu também pensava isso bem antigamente, cara. Pois é, que o mas sobrenome era Serrano. Não, isso tem uma história muito grande, assim, para contar, né? Mas é a família Dalla Vecchia, família né? Dalla Vecchia de Ponte Serrada. E, pois é, já que você puxou o assunto, né? Eu ia puxar mais pra frente essa pergunta, vamos aproveitar agora o gancho, né? Por que Serrano? Por que não Dalla Vecchia, que é o sobrenome de vocês, no caso? Bom, na verdade, o Serrano começou isso... que o nosso pai tinha uma sociedade que antigamente era Giaretta Dalla Vecchia, né? E antes do Giaretta Dalla Vecchia, o pai tinha uma selaria, né? Na verdade, a primeira profissão dele era celeiro. Celeiro fazia encilho para cavalo, freio, laço, essas coisas de campo, né? Sim. E aí, com o tempo, ele mudou de profissão, que era a profissão do pai dele, né? E quando ele começou, ele trabalhou um tempo e resolveu abandonar a primeira profissão dele e começar no ramo de carne, assim, né? Mas isso lá em anos... Tu já era nascido? Já era. Não, eu ainda não tinha nascido, né? Sim. Eu imagino que ele já tinha filho, sim. E aí, para encurtar, o Serrano saiu pelo seguinte, ele vendia boi lá para o litoral e chamava o pessoal de lá de barriga, né? Barriga velha e tal. E o pessoal de lá, como era muito conhecido, chamava o pai de Serrano por causa da serra aqui, né? Descia a serra para ir para o litoral, né? Exatamente. Daí o pai, quando terminou a Giaretta Dalla Vecchia, ele arrumou mais uns sócios, que eram o Massanga e os Paglia, e aí montaram Matadouro Serrano. Mas isso nos anos 70, ele morreu em 78. 50 anos tem mais ou menos, então. E daí, lá nos anos 70, ele começou... Imagino que foi 70, 72, 3, por ali assim, né? Que ele começou... Com esse nome. Começou com o nome, né? E a gente até hoje... Mas aí era um abatedouro. Era um matadouro, abatedouro, naquele tempo. Já em Ponte Serrada? Ponte Serrada. No mesmo local. No mesmo local. Onde hoje tem a fábrica, né? Não, lá onde tem a fábrica hoje, na verdade, lá que era onde a selaria era aqui, onde tinha um mercado aqui na avenida. Sim. E lá era o curtume, sabe? Curtia couro para fazer o couro para fazer vender os equipamentos. Não, fazer os equipamentos da selaria, né? Tá. E ali ainda a casa era uma outra, né? E aí foi mudada a casa, onde tem a casa aqui, que é da esquina, que é da Via de Paglia. Ali tinha a sapataria, que era o comércio, na verdade. Né? Sim. E aí eles começaram no ramo de carne, assim, nos anos, sei lá, eu não vou te dizer o ano certo. Mas né? os abates aconteciam aqui ou lá? Não, lá em cima. Lá onde tinha o abate e o procedimento lá onde fazia o curtimento de couro, né? Sim. Couro de gado, couro de porco. Então os teus irmãos, você principalmente, você não tinha nascido ainda quando começou nesse ramo, você se criou já vendo tudo isso, Carlos. Exatamente, né? Todos nós, na verdade, a família nossa, todos nós nascemos ali e sempre... rapaz, é uma história tão grande, assim, que a gente vai falando e vai lembrando, né? Sim. Tinha uma churrascaria no lado ali, onde tem aquela casa que é pro lado de cá, daquela da esquina. Na esquina tinha outro que morava, um tio nosso lá, que era casado com a irmã da mãe, que era o Giaretta, e aí a gente ficou por ali. A vida nossa é
Sim. quadrado, né, que nem disse. Porque vocês tiveram o abatedouro, né? O matadouro lá em cima. Uhum. Ao mesmo tempo, tiveram o açougue, o mercado aqui embaixo. Em que momento o mercado iniciou na família de vocês? Na verdade, antes era o ramo de carne. Daí, quando aconteceu aquela fatalidade com o nosso pai, aí a gente ficou só com o açougue junto com os sócios antigos, né? O seu Bibo, o David e o Massango, né? Uhum. E aí, em 87, que a gente dividiu a firma com eles, né? Com os sócios antigos do pai, a gente resolveu montar o mercado junto, né? Aí construímos mais uma parte para baixo, lá na casa de baixo, que antes era para o lado de cima, ainda tem até hoje lá, se vocês passarem lá, tem onde tinha o açougue, era só um quadradinho pequeno, a gente mudou para baixo, aí que a gente começou no ramo de mercado, né? Mas o matador sempre foi lá em cima, era tudo no mesmo lugar que está a fábrica hoje. Pois é, voltando um pouquinho lá atrás, Carlos, o teu pai veio da onde? Ele é de que região ele veio para Ponte Serrada? Pois é, rapaz. Você sabe que o pai veio de Encantado. Na verdade, ele nasceu em Encantado. Gaúcho. E daí veio... E ele contava para nós que veio com 4 anos de lá, né? E ele nunca voltou para lá. Não com 4 anos para Ponte Serrada? Para Ponte Serrada. Ele veio com o pai dele, né? Que chamavam lá no Rio Grande, o pai do pai chamavam ele era seu João Sapateiro, porque ele era sapateiro lá, né? E aí o pai veio com 4 anos para cá e nunca voltou para lá para conhecer. E daí em 2005, encontraram no Face lá que ia ter a festa da família Dallavecchia lá em Encantado. E aí, né, a gente gosta de festa. E daí reunimos aqui, acho que fomos em... sei lá, uns 18, 20. Fizeram uma caravana. Pegamos um ônibus aí, vazamos para o Rio Grande lá para conhecer o lugar onde ele nasceu. Até ainda tinha naquela época lá o forno, um lugar que eles preservaram lá, na casa que era do pai do pai dele, né? Teu avô. Chegou a conhecer teu avô? Não conheci. Só os mais, que nem a Maria, os mais velhos conheceram. Eu não cheguei a conhecer. A avó também não? Não. Na verdade, só o pai e a mãe da mãe, né? Mas do pai e a mãe do pai, eu não cheguei a conhecer. E aí lá a gente soube da história, como é que era. E daí que a gente sabe que a dificuldade, né, que eles tinham naquela época era um negócio bem... Era difícil, né? Sim. Tempo da guerra, contaram lá como é que era, o que acontecia em 45, que nem que eles contaram lá para nós, que... eles não podiam falar italiano, né? Eram proibidos, porque daí pegavam e prendiam, levavam. E daí eles, naquela época da guerra, eles tinham que se esconder no mato, quando passava aquele povo lá que era... E eles tinham que se esconder, e eles iam no porão das casas deles, nas estrevarias, soltavam os animais deles, cavalo, burro, que eles tinham para se comunicar com os vizinhos, eles iam lá, soltavam eles... E o que eles tinham no porão, tipo comida, vinho, que era o alimento e bebida deles, eles abriam tudo e, né, eliminavam para deixar ele para fazer eles, mas eles resistiram e, né? Sim. Hoje o Rio Grande quem viaja para lá e vê o que tem no Rio Grande, negócio na cultura italiana. E, né? Então você ficou sabendo muita parte da história, você ficou sabendo ali nessa viagem em 2005? A gente sabia alguma coisa, né? Mas nada como, por exemplo, assim, a gente sabia que tinha festa, fomos lá, não conhecia ninguém, na verdade, né? E aí chega lá, se apresenta, fulano, Beltrano, ninguém sabia da nossa família. Daí... a gente falou porque o pai do meu pai casou com a primeira mulher dele, morreu. Ele casou com a Piscine, né? Casou com a Dona Maria. E daí lá eles não conheciam, né? Aí começando a falar de sempre ter os antigos, né? Cada cidade tem os que sabem da história mais antiga. Aí um senhor disse, mas quem saiu daqui era o João, tá? Aí que foram descobrir que era o nosso vô, né? E aí deu só todo mundo, aí, né? Aí tudo em família, né? Não, e daí assim, a quantidade de gente que tinha lá,
muito grande, assim, 3 mil e poucas pessoas, tudo Nossa. Dalla Vecchia ou casado, né? Quando aí tinha filho, neto, namorado, namorada, todo mundo tinha gente, vou dizer até do mundo inteiro que tinha da Alemanha, tinha um monte que eles saíram, né? Uns que moram fora, longe, né? Porque a origem da Dalla Vecchia, a origem é italiana, né? Assim Italiana. como boa parte, né, da população que mora aqui no sul do país, né, tem descendência italiana, né? E vocês é o caso, né, Exatamente, Carlos? dos dois, do pai e mãe, né? Uhum. O teu pai, você falou que aconteceu uma tragédia com ele, né? Ele acabou falecendo de uma forma repentina, né? Mas você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Quando o pai faleceu, eu tinha 20 anos. 20 anos, já era Daí adulto. a gente seguindo, nós tivemos 3 pais, na verdade, né? Então o pai, que é o nosso pai, que ninguém... E daí, quando o pai faleceu, assim, a gente... O seu Belermino. O né? seu Belermino. Pra quem não sabe, Belermino, é o seu Laninho... Que o dá o nome à escola Belermino. Exatamente. Né? E, na verdade, é Belermino, ele era conhecido por Laninho, né? Um apelido, assim, Sim. né? E aí, quando o pai faleceu em 78... nós já trabalhávamos, né, todos juntos ali. Aí, como o pai faleceu, a gente ficou ali. Aí, o seu David Paglia e o Bibo, a gente deve isso para eles, né, porque eles sempre acolheram nós tão bem, né, sempre trabalhamos juntos, não tivemos nunca nada assim de... Então, a gente adotou eles como nosso segundo pai, né? Porque daí a mãe não entendia nada de negócio da firma, né, mas nós sabia de tudo. E o seu David e o Bibo, né, que é que estavam junto com nós, né? Aí trabalhamos com ele até 87, né? Então Ele era sócio na época. E ele era sócio com o pai, né? Eles tinham uma parte, o pai outra e uma sangoda. E em 87 nós dividimos, que eu falei antes, né? Então eles foram, na verdade, o nosso segundo pai, né? Os dois, né? Sim. E aí, nessa época, Carlos, vocês todos já estavam envolvidos, todos os filhos envolvidos já nessa mesma atividade aí? Todos. Só tinha... O Juca trabalhou um tempo, também no tempo da firma mais antiga, depois ele saiu, né? Foi trabalhar no banco, tá? Mas nós, eu, o Mário, o Celso e o Gilberto, sempre trabalhamos ali, né? Trabalhamos no mesmo ramo e continuamos até hoje. E agora temos o Ricardo e a Marina, né? Que é meu filho e a filha do Celso, né? Continua o negócio familiar. Continuar aí a 4ª geração, né? Hoje dos irmãos, no caso do teu irmão, hoje a sociedade é de 2 pessoas, né? Você e o teu irmão, né? Que é o Celso. Hoje é eu e o Celso, né? Começou eu, o Mário e o Gilberto, daí o Mário saiu, o Gilberto saiu. é o capelari, né? O capelari. Pois é. Quem é o Gilberto? Quem é o Gilberto e quem é o Celso? Porque cada um tem um apelido. Eu nunca tive um apelido assim, o meu sempre foi Carlão. Que está associado ao nome, né? Ao nome, mas nem é tanto ao nome. Hoje eu lembrando o porquê do Carlão. Vou contar o porquê do Carlão. Eu tinha um amigo que era motorista, o tal de Buchão. Vocês conhecem o Buchão que mora... Ele faleceu lá, é Teodoro, eu acho o sobrenome dele. E tinha uma novela, e eu não sou nada parecido com o ator, que o nome dele na novela era Carlão. E ele me via e chamava de Carlão por causa da novela, mas não tinha nada a ver, porque eu não sou nada parecido com o Francisco Coco, né? Talvez ele achava o nome parecido, né? Pelo nome, ele que, na verdade, ele que associou o Carlos com o Carlão e tudo tranquilo, né? Mas é bem isso aí. E daí o Celso... Se pedir na cidade, ninguém conhece o nome. Nem o Gilberto, né? O Gilberto menos ainda, né? Sim, aí Capelari, né? Um apelido assim, Capelari, né? E cada um tem o seu, né? Mas o Celso, qual que é o apelido do Celso? Amarelo? O Celso é amarelo, né? Amarelo. Pensa num cara, né? Mas aí, então, a empresa de vocês, né? Então, lá atrás, com o teu pai, com a sociedade dele, iniciou com o abatedouro, né, com o matadouro, aí tinha o açougue no centro da cidade, o açougue que se transformou em um mercado junto com o açougue, e a fábrica de embutidos, em que momento que ela deu início? Na verdade, a fábrica de embutidos, a gente queria... Quando a gente não pôde mais abater, que há tempos atrás, todo mundo abatia e não tinha que ter inspeção, na verdade, né? Mas de quando a gente abatia bastante até, não era lá um exagero de quantidade assim, de boi, mas, né?
Porque vocês, só te interrompendo, fazendo parênteses, né, Carlos? Desde aquela época do seu pai, lá, quando ele começou, antes de abrir o mercado, o ramo era esse, né? Abater os animais ali e fazer. Sempre. Tem uma história que o dia que nós começamos a inventar de fechar o açougue ali, tem uma senhorinha aqui em Ponte Serrada que eu estava atendendo ela lá no açougue ali, no mercado. É a dona Bela, que é a mulher do seu Sônia ali, sabe? Do seu Evelyn. Daí eu disse, ela me pediu, mas seu Carlos, então vocês vão fechar o mercado? Daí ela começou a me contar uma história, cara, nem eu sabia. Daí ela me falou assim que no tempo que ela era jovem, né? Lá no Rio do Mato, o pai saía daqui a cavalo com cargueiro para vender carne lá para eles, né? Nossa. Lá no Rio do Mato, ali perto do Subote, eles moram por ali. Então a gente vê que já daquela época, né? Já a gente tinha um vínculo. Um vínculo. E sem contar nas outras, né? Que a gente saía com uma Kombi todo sábado, né? No tempo que tinha o tio Comercindo também junto, né? A gente saía com uma Kombi todo sábado. A gente saía daqui, ia no aqui assim na Bela Planície, Rio do Poço, ali onde o seu Panizzi tinha a loja e bodega, ali na Planície, ia no Toso, na serraria, ia lá no Santo Antônio, o Michelotti tinha uma serraria no Michelotti, lá no Santo Antônio, e tinha outra lá no Solete, lá em cima na Mexeira. Então, a gente já vendia. Naquela época ia vender, hoje não pode. E era carne mesmo ou tinha carne? Já não, nós levávamos salame, sempre, na verdade, salame foi sempre era feito, né? Porque a gente tinha, né? E daí a gente levava carne, salame, banha, tomate, cebola. Era um, como é que eu vou dizer assim? Uma feirinha. Uma feirinha dentro da Kombi, né? E daí era tudo pesadinha. Quem ia para vender, quem ia de motorista era o seu David Paglia, e daí o tio Comercino, que era o que ia lá, pesava na balancinha de arame lá, de prato, assim. E a piazada que eles falavam, nós tínhamos que ir atrás lá, o cara queria uma banha, uma cebola, nós arrumava, entregava para ele pesar, né? Então, sei lá, 7, 8 anos ali. Nessa época não existia o mercado ainda. Não, só tinha o açougue. Açougue só. Daí a gente inventava umas coisas. Fazer os delivery. As entregas. Daí veio o mercado e depois de um tempo... Conta a história, Carlos. Tá. Como é que foi? Aí foi o seguinte, aí quando a gente não podia mais abater, ficou aquele negócio lá ocioso, né? Uma construção de 400 metros quadrados quase. Aí tivemos a ideia lá, não vou dizer que eu tive a ideia, que vão dizer, o Carlão vai dizer que foi ele, não, mas aí tivemos a ideia lá, eu, o Mário, o Celso, o Mário Capelari e o Amarelo, para montar um negócio lá na verdade a gente queria fazer um frigorífico, né? Para continuar no mesmo ramo. A gente foi fazendo umas contas lá, a primeira que não dava certo é porque é dentro da cidade, né? Ia dar cheiro e não ia dar certo, né? Era um problema que não ia dar certo. Aí, falando, vamos inventar um negócio de salame, fazer salame para continuar. Porque vocês já tinham esse produto, A gente já tinha o produto aqui, mas não podia vender fora do município, né? Na verdade, nem em Passos Maia nós não podia vender, né? Porque era municipal e não podia. Sim. Aí resolvemos de fazer a fábrica de salame, lá, uma sala de embutidos, lá um negócio bem organizado. Em que ano foi isso? Isso foi, nós começamos a trabalhar em 2010 lá, né? Quando nós conseguimos, quando a gente conseguiu legalizar toda ela, né? Mas começamos a construir aos poucos, assim, né? Para não... Fomos trabalhando, construindo, fazendo. Quando terminou, já tudo legalizado, né? Como as cidades que pediam, né? Que é bastante coisa que eles pedem, né? Sim. E aí a gente continuou a trabalhar. Aí deram sequência em paralelo ao mercado, ao açougue e à fábrica. Já tinha, a gente trabalhava junto, o mercado e a fábrica, trabalhando para terminar a fábrica e começar a vender. Você já tinha a pretensão de uma hora ou outra ficar só com a fábrica, parar o mercado? Pois de fato aconteceu? O mercado foi fechado? Na verdade, aconteceu. A gente sabe que tem negócio que cansa, né? E não que hoje não cansa também, mas a gente é diferente, é um comércio diferente, né? Você vendendo no atacado e no varejo é diferente, né? Mas a gente, há anos atrás, já a gente vendia. Para você ter uma ideia, assim, como que o negócio está no sangue da gente,
Eu lembro muito bem que a gente ia daqui a Joaçá com uma picape carregada de salame e vender salame. E aí o Bibo Palha, os outros iam também, né? Eu falo eu porque eu ia. Daí o Mário, o Mário nem tanto, porque ele morava com a avó lá e veio morar, quando morreu, a avó veio com nós. Mas eu, o Celso, o Eder, da Lavec, lá esses que eram sócios também, a gente ia com ele daqui lá em Joaçaba, Chapecó, Xanxerê, isso nos anos 70 e né, ali 70, 80, por ali vender salão com uma picape. Hoje não pode mais fazer isso, porque é fora do... Né? Mas a gente já naquela época já vendia fora do município, porque podia, né? Hoje não pode, se tu não tiver tudo legalizado, certinho. O processo burocrático hoje é muito diferente do que é verdade, na época, verdade. Né? Mas para a gente entender assim, Carlão, o que esse intervalo de tempo, digamos assim, na época que vocês produziam o salame, ali em 70, 80, depois que teu pai faleceu também, vocês continuaram produzindo, aí vocês pararam, ficaram só com o mercado um tempo, até 2010 ali, que abriram a fábrica. Quanto tempo mais ou menos esse intervalo? E vocês sentiram a necessidade de parar a produção por causa justamente porque é dessa burocracia? Ou o salame sempre foi mantido? O salame sempre foi o nosso carro-chefe. Sempre foi feito. Sempre foi feito, porque naquela época não existia essas, tipo a cidade, tinha que ter inspeção estadual, federal, municipal, só dentro do município. Aí, o que acontecia? A gente não podia vender, né? Fora. Vai fazer municipal para vender aqui, não que não seja bom também, né? Mas a gente queria levar o nome já, a gente já tinha, por exemplo, em Chapecó, quando nós começamos agora em 2010, eu disse pro meu irmão, eu vou lá em Chapecó, vou procurar meus fregueses antigos lá, sabe, que era daqueles, cara, se eu contar... E aí encontrei 4, 5, e até hoje eu atendo eles lá. E quando eles me viram, se lembraram, né, que tem uma família lá que mora num bairro lá em Chapecó, a família Macena, né? E eu vi todos os filhos deles nascer lá, tudo pequenininho assim, e hoje eles estão no mercadinho do pai e da mãe. Daí o pai faleceu e a mãe está junto com eles lá. E os meninos, quando eles me viram, eles me chamavam pelo nome, sobrenome, o Serrano, tá? Então isso na verdade, foi um resgate até, né, do tempo que a gente ia lá, vendia, né, e eles quando viram a gente, mas você, que bom que você voltou, vocês sempre fizeram um produto bom, tal, né? Então, é um negócio bem... eu acho que é gratificante para todo mundo, né? Sim. Não tem preço um negócio desse, né? E não só ali, em outros lugares, tem Xanxerê ali, o Brasão, que era antigamente, vendia muito, aí a gente se encontra com os fregueses antigos, né? Pois é. E nesse ano vocês tiveram que parar, digamos assim, a venda para fora, né, Carlos? Foi que ano, mais ou menos, que as normas começaram a apertar e vocês ficaram... Mas agora, data, assim, eu não vou te dizer, tipo 95, assim, por ali, 95, 96. Daí, durante esse período, até abrir a fábrica, só vendia em Ponte Serrada. Ponte Serrada, daí, né? Ponte Serrada e Passos Maia, mas daí depois foi começando, daí nem Passos Maia não podia vender, né? Porque não tinha legalizado, né? Pois é, Carlão, e você hoje faz a praça, que a gente chama assim, né? Caixeira faz viajante. a venda, a distribuição e tá rodando toda a região aí entregando os produtos da empresa. Mas sempre foi assim? Você sempre ficou nesse ramo aí, nessa logística? Na verdade, eu fazia a logística de comprar, comprava porco, bovino, comprava milho no interior para ter aqui e vendia também, né? Que a gente sempre foi eu sempre fiquei na estrada, na verdade, né? Há tempos até puxava até boi lá do Paraná, norte do Paraná, Mato Grosso, né? Tem umas histórias boas de contar junto com o tio de vocês lá, que era o meu... Na verdade, o que eu aprendi, assim, em negócio, assim, foi com o Biba. Na verdade, eu acho que eu sei mais dele do que, sei lá, sou o netinho dele. Eu sempre falo que era contar umas histórias para ele, mas ele era tão pequenininho, deixar ele crescer um pouquinho mais. E aí, eu sempre fiz isso, né? Sempre tive Aí quando montamos a praça, quem que vai vender? Mas eu vou vender, eu, né? E temos, eu que eu falo, eu e o Renato, né? Que vendemos, né? A produção nossa, né? Sim. Daí o Ricardo faz aqui em Ponte Serrada e Passos Maia.
E aí o Renato que pegamos a estrada, na verdade. Distribuem, né? Distribuímos no estado. E atendemos, se eu não me engano, 36 cidades que nós atendemos, né? Tem que viajar todo dia. Todo dia, né? Tu viaja, né? Vai e volta. Tem 2 dias por semana que a gente posa, né? E o Renato, cada 15 dias a gente posa num lugar ou outro, que é meio longe, né? Não vale a pena voltar, né? Meio longe, daí para não correr despesa e risco também, né? De viagem, chegar. Então a gente faz um... E é nas viagens que vocês vão descobrindo novos clientes também? Isso tem que ser tipo pescador, né? Você tem que... rapaz, eu quando conto umas histórias para os meus irmãos aí, as minhas irmãs, meus cunhados, eles ficam adoidados. Mas como é que se faz? Não é que você tem que... Sei lá, né? Você tem que ir andando e olhando. Onde tiver um mercado, uma padaria, um açougue, ver que tem futuro ali, você para, né? Se apresenta e tal, né? Graças a Deus, a gente sempre é bem recebido. E uns não querem, outros querem. A gente sabe como é que é. É tipo qualquer negócio, né? Mas é um negócio para abrir uma praça e o cara tem que ter tempo, calma, vontade. Sim. Mas como é que é o processo, Carlos? É por acaso, assim? É pelas percepção no momento? Ou você sai, digamos assim, amanhã, um dia da semana, é específico para conseguir um novo cliente? Pois é. Então, quando a gente começou a fábrica aí, a gente teve que fazer uns cursos aí com o pessoal do Senai, né? Eu fiquei uma semana em Concórdia, uma semana em Chapecó, e daí voltei de novo, aí vinha o pessoal dar curso, daí paga, né? Vinham para cada tipo de tipo, para administrar, para produzir, para isso, aquilo. Então, eles explicavam lá que eu fui lá para depois repassar para os outros, né? E aí quando a gente começou, a gente é associado no Sabor Colonial de Chapecó, uma cooperativa da APACO lá, e tinha um senhor lá que era o dono da marca, né? E depois a gente ter essa marca, tem que pagar. Nós pagamos um valor por mês lá para ele emprestar a marca, né? O Sabor Colonial, que tem no nosso rótulo. E aí, naqueles cursos lá, esse senhor pediu para mim como é que ia ser o sistema de venda. Aí, quando eu falei, ele deu risada. Eu disse, não, mas pode dar risada, mas tenho certeza que você vai, quando eu te contar o resultado daqui uns dias, você vai admitir que eu estou certo. Eu disse, eu vou fazer que nem cachorro, eu vou marcar território. Por quê? Nós sempre tivemos assim, ó. Por exemplo, eu vou falar das minhas praças. Eu faço assim, ó, segunda-feira Chapecó. E procuro sempre chegar no primeiro cliente, sempre no mesmo horário, para não me atrasar, para não... Sabe como é que é? Eu tenho, se eu não me engano, em Chapecó, 38 clientes assim, né? Tem grande, tem pequeno, tem menor, mas eu atendo tanto o grande, o pequeno, o menor, do tamanho que for, do mesmo jeito. Sim. Procuro sempre manter o dia, mais ou menos o horário, para ele saber que segunda-feira o Serrano vai estar lá em Chapecó. Xanxerê a mesma coisa, Varjão Faxinal a mesma coisa. Aí eu faço Vargem, Cerrito, um Trevo de Laje, tem uns quantos clientes, Correia Pinto, pós em Correia Pinto, no outro dia eu faço Ponte Alta, São Cristóvão, Ponte Alta do Norte e Curitibanos. Numa semana. Daí cada 15 dias eu faço Caçador, Lebon Regis, Matos Costa, Calmão e Macieira, que é uma cidadezinha pequena ali, mas eu vendo bem lá. E na BR, né? Quando eu vou na BR, a gente vai vendo, tem fruteira, mercadinho, assim, toda a gente atende. Então, eu procuro sempre sair no mesmo horário, ou antes até para chegar sempre lá. O Serrano hoje vem, o pessoal já cria uma liga, sabe? Né? Que sabe que o cara vai estar lá todo dia. E o Renato tem o mesmo sistema que a gente pediu para ele, né? Sim. E ele faz todas as praças dele também. Ele faz Então, a gente atende lá de Saudades, Pinhalzinho, até Lages, nessa região que eu faço, Abelardo do Luz, aqui, Piratuba, Ipira, Peritiba, Ouro, Capinzal, Joaçaba, Erval Velho. Aí é o Renato que faz. Todo o Grande Oeste, né, que vai lá do extremo Na verdade, até... a gente atende 30, se não me engano, é 38 municípios, né? E tem uns ainda que a gente manda, o pessoal pede lá, a gente manda aí, paga frete e leva para ter uns lugares que é mais longe, assim. E até lá
propriamente na serra, né? Na serra, pois é. E o pessoal lá pensa que quando fala que é serrano, ele diz, você é aqui de Laje, né? Não, sou lá do oeste, lá de cima. Mas você vende lá aqui? Pois é, mas o pessoal daqui vai vender lá, eu venho aqui, né? Vou trocar aí, por favor. Então, é isso daí. E como é que é? É tudo pedido feito antes já? Você já vai com a carga certa para cada cliente? Tem uns que querem que ligue, né? Ligue, leva a nota, boleto, tudo. E os outros a gente vai lá, entrega, manda a nota por e-mail. Hoje é, né, tudo mais prático, né? Então, vende lá, eu ligo para a Marininha aqui, a Marininha já manda a nota, boleto. Ela já sabe na cidade que eu estou, Renatai, que todo mundo sabe, né? Tantos quilos para porque aí se você manda a quantidade, ela manda a nota na hora, assim. Na verdade, é pronta entrega, né? A maioria é pronta entrega, né? Sim. Pronta entrega que eu digo, você leva, né? Leva para vender, se não vender, traz de volta, né? Bem armazenada, não pode deixar muito tempo dentro do cara, né? Porque senão ele fica... Mas E qual que é o volume de vendas hoje, Carlão? Não sei se é em quantidade de quilos que se mede, se é em... se é em número peça, de pernas. De perna de salame. Se você quer saber em peça, eu te digo 10 mil quilos, você divide por 3 peças por quilo, né? Em Quantos metro? mil Dá para fazer em metro também, né? Dá também. Não, hoje, assim, em torno de... a média de 9 a 10, 11 mil quilos por mês a gente vende, né? Só de salame. O salame que é o cara-chefe nosso, sim, né? Sim. E daí tem outros produtos, tem torresmo, tem uma banha, tem copa, né? Pois é, tem alguns produtos que foram incrementados, inclusive, há pouco tempo, né? Há pouco tempo. Porque antes era só... O salame sempre foi, né? O carro-chefe, né? E depois daí teve a Copa também, eu acho que... É o lombo defumado, lombo, né? O lombo, né? defumado, que é a mesma Copa, Sim. né? Só muda o nome por causa da... A nomenclatura teve que ser... Pois é, por que tiveram que mudar o nome, Carlos? Pois é. Não pode mais ser chamado de Copa, né? Tem que chamar de... Não, existe tem a Copa, dois, né? tem dois, né? Tem Copa e tem lombo defumado. Até hoje lá em Faxinal eu falei com o senhor lá mas olha, a gente vai puxando as histórias, vai lembrando. Esse senhor lá de Faxinal, hoje que é pai dos meninos do mercado lá, ele, um tempo atrás, eu estava no mercado lá, ele chegou e pediu onde é que era, ele disse, você é filho do Laninho? Eu sou filho do Laninho. Veja, o negócio o pai faleceu faz 44 anos. Você é lá de Ponte Serrado, sou lá de Ponte Serrado. Ele disse, mas então eu vou te contar. E eu saía daqui de Faxinal, que ele mora no interior de Faxinal, com a carroça e levava trazer porco para o pai aqui em Ponte Serrado. E aí hoje fui lá no mercado e ele estava lá de novo. Lá começamos a bater um papo lá e um senhor lá de Faxinal dos Guerra, que trazia naquela época para o pai o porco na carroça, né? Que antigamente quem tinha uma carroça era uma carreta. Outro né? tempo, né? Pois é, essa história que deixa a gente em pé, eu acho, né? Sim. Sei lá, eu me apego muito a essas coisas porque é tipo você fazer uma casa nova, né? A casa nova você lutou para fazer, mas a velha que tem história, né? As não histórias, é verdade? As histórias assim, demoram para ser construídas, né? Então... Pois é, e daí hoje o senhor lá me lembrou de novo, lá, para ver como que é, né? Mas voltando a falar da Copa e do lombo, diferença. Então, aí que eu falei para aquele senhor que ele também faz no interior. Aí eu pedi para ele, eu não lembro o sobrenome dele agora. Eu pedi, quando o senhor vai... Porque ele me pediu, por que é lombo defumado e não é copa? Porque eu dei de presente uma para ele, né? Porque, né? A gente... Aí eu disse para ele, quando o senhor vai vacinar o porco, o senhor vacina onde? Vacina no pescoço. Daí eu falei, pois é, justamente por isso que eu achei melhor fazer a copa, o lombo defumado do que a copa. Porque a copa é do pescoço, aí vai vacinar, vacina aqui. Aí é o seguinte... Aí eu compro o porco lá, que vem do frigorífico, e não sei quem que vacinou, quando que vacinou, não vacinou. Aí você vai fazer uma copinha, né, que é que é uma peça inteira, uma peça né? inteira. Aí eu vendo pro Jonathan ou pro Jefinho lá, vai cortar, né? Tem um pedaço de agulha dentro. Não, o agulha é a própria vacina, né? Sim. E aí a gente pediu, quando a gente foi para cadastrar a Copa, para não ser Copa. E o cara, não, se não for do lombo não dá e tal. Daí, se não for do pescoço? Do pescoço não dá. Daí o Ricardo, não, pai, vamos pesquisar aí que nós vamos ter que fazer de lombo, né? Porque é um produto que
quem come, sabe, né? Porque né? a copa de vocês, que vocês chamavam até então de copa, sempre foi sempre foi do lombo. E daí eles faziam... Aí a copa mesmo é do pescoço, né? E o lombo defumado é só do lombo, pura, zero gordura, nada, né? Aí, de tanta gente falar e tal, eu, de certo, eles sabiam que podia, mas não sei lá, né? Para eles era mais prático, né? E a gente queria fazer lombo, porque daí o lombo é zero gordura, né? A mulher pode comer, muita gente gosta. Zero, tem quem quer agora. Pede para nós, mas nós não podemos fazer. Tem que ser como está no... Como está no... Como é que eu vou te dizer agora? Me esqueci o nome como está no... Depois eu lembro, eu falo. No memorial descritivo do produto tem que ser lá, lombo, é que nem salame. Né? Salame é tantos quilos de carne, tanto de gorduras, não pode sair daquela regra. É um padrão, a gente tem um padrão lá. E aí a gente conseguiu fazer o lombo, assim, sem problema. Mas a copa, assim, eu acho meio estranho. Né? Então, a copa que o pessoal sempre, a vida toda comeu do embutido serrano... Continua sendo o mesmo produto, só mudou de nome, mas, né? E olha, e vou te falar outra coisa. O tempero é ainda do nosso pai. É? Aí a gente teve que incluir os temperos que é obrigatório usar hoje, senão... De conservante. Conservante, porque hoje, antigamente, o pai comprava porco de 100 quilos para terminar de engordar. Hoje, com 100 quilos, já foi... Né? Já está dentro da tripa, né? Eu me lembro que a gente tinha ali, onde tem o matador, tinha um chiqueiro lá. O pai comprava porco de 100 quilos para terminar para engordar, né? De engordar, né? Então, o trato era diferente, né? Não tinha, que nem hoje tem, né? Tudo que é química, o pessoal trata né? Ninguém vai dar milho puro, né? Não, Sim. Tem o concentrado que é feito, né? Então, a receita vem do seu laninho. Daí a gente incluía os temperos que precisa, mas se você pegar ela e cheirar, a gente que sempre ia no interior aí, eu sempre falo lá na casa do seu Luiz Paga, ali no São Lourenço, aí você entrava no porão, tinha aquele cheirinho de vinho, de copo, de salame, aquele que o piso era de chão, assim, aquilo não tem preço que pague, né? E se você pegar e entrar no porão, que eles ainda estão lá, e sentir o cheiro lá e pegar o lombo defumado, é aquele cheiro de antigamente, assim, um gosto, né? Como produto... conseguiram manter a essência do produto. E como é que funciona o processo, Carlos, para fabricação? Porque é um processo manual, né? Digamos assim, né? É tudo feito, são produtos manufaturados ali, né? Você está fazendo tanto o salame quanto a copa, né? O tempero também você tem que medir, é tudo manual. Não tem máquina que faz isso, né? Na fábrica de vocês ali. Máquina, não. Como é que funciona para controlar a medida certa, para sempre ter o mesmo sabor? Tu vai comprar uma copa, um lombo hoje, vai comprar daqui 3 meses, tem que ter o mesmo sabor, o salame também da mesma forma. Como é que é? Então, o temperador é o Celso, né? O amarelo. Mas eu sei, por exemplo, eu não trabalho lá, mas eu sei, então, tipo assim, a copa é o seguinte, você pega a peça, né, de carne, né, prepara ela bem arrumadinha, aí você tempera ela, tem que pesar, tipo, tem que pegar, tipo, 10 quilos de copa, aí tem tantos gramas de sal, tanto de pimenta, tanto de moscada, tanto de... O tempero que vai ali, né? Os temperinhos certinho, aí você põe numa bacia, põe 7 dias numa câmara fria, a 7 graus, não pode diminuir, nem congelar. Se congelar, já não serve. Então, você fica 7 dias na câmara e todo dia você tem que ir lá, é tipo vinho. Tem os caras que vão lá e tem o vinho aqui, dá um tombo. Tem que ir lá e dar um tombo, tirar de baixo, vai para cima, de cima para baixo, para ficar o tempero igual, de uma para outra, uniforme, né? Aí fica 7 dias ali, aí tira... É lavada ela com água corrente, assim, para não... tirar o excesso de sal. É tirada a umidade com papel toalha, né? Não pode ser pano, nem pode ter pano lá dentro da fábrica. Aí põe o papel toalha, né? E tem uma gradezinha lá que é para escorrer o restante. Aí tem o envoltório, que é uma película, né? Que é a famosa casquinha, né? A casquinha. Vem da China, na verdade, compramos um rolo, vem da China. A gente compra lá porque é mais prático, né? Aí você enrola ela, amara, né? Com aquele barbantinho, né? Que fica tipo antigamente, né? Hoje, quando o senhor lá viu, eles, meu Deus do céu, mas ainda vocês fazem isso. Mas isso aqui é
É o charme, né? É o charme, exatamente. E tinha o mofinho, ele diz, mas e esse mofo? Digo, o mofo você falou antes que eu falar. O mofo que ela tem é o charme da copa e do salame, o mofo branco, Sim. né? Se for mofo verde, já não serve, né? Então, aí você deixa ela, enrola ela, amara ela, põe no defumador um dia, tipo, põe um dia e meio para defumar, aí põe lá, tira ela para colocar para secar, né? A gente tem um prazo que não pode vender antes, que ela tenha, se não me engano, 5 ou 6 dias, ou 10 dias. Aí esse prazo não lembro bem, porque é a Marina que faz esse controle, né? Uhum. Mas tem um prazo para a gente pegar ela depois de amarar, de defumar, e ela fica lá para maturar, para a gente vender, né? Se vender ela se vender antes não pode, tem que ser um prazo, que a cidade que estipula lá para a gente vender. É um produto demorado para se fazer, demorado, né? De um dia para o outro, nem numa semana para outra. Não. Né? Tem, para você fazer uma copa e vender, precisa 15 dias hoje, né? Mais ou menos, né? Eu imagino que é... Hoje é o produto que leva mais tempo para ser produzido ali na fábrica, né? O salame faz hoje, porque assim, o salame, na verdade, não é o que a gente fabrica. Nós fabricamos linguiça, porque o salame tem que deixar secar lá um tempão, daí não tem como, o custo é muito alto, ele enxuga muito, vai vender, o custo é muito alto, daí, né? E tem que ter um produto que gire. Aí a gente mudou, antes era salame, lá não podia, aí mudamos para linguiça colonial, que pode fabricar hoje e vender amanhã. Pode, só põe no fumeiro hoje, eu não vou vender amanhã, o que está no fumeiro hoje lá, né? Mas isso também muda só a nomenclatura. Só nomenclatura. O sabor, o sabor é o mesmo, que daí ele vai ficar um dia lá no mercado, ele vai secar um pouquinho, mas o bom mesmo é deixar lá um dia, 2, para ficar mais... Depois ali de pronto, de sair do defumador, né? É que na verdade é uma questão de gosto também, né? Tem gente que gosta de comer ele bem molinho ali, tem gente que gosta bem né? Firminho, né? Eu, por exemplo, gosto de comer bem sequinho ou então fazer frito, né? Pegar ele meio cru, assim, tipo... Não, eu não... Eu gosto de comer frito ou então sequinho, né? Que é o que o italiano gosta, né? E essa linguiça, o salame que vocês produzem, ela é o famoso tira a tripa do porco e põe o porco na tripa. Vocês utilizam a tripa mesmo, né? Não, a tripa de boi, não, nós ensacamos na de boi. E tem um ritual também, mas né? É tripa mesmo, né? É tripa mesmo, é tripa salgada, né? Tripa, mas é um negócio que não pode ser tripa salgada assim de qualquer jeito, né? Tem que ter tudo, tem que ter rotulado nas barricas, tem a variedade, não pode ter nada fora do, né? Tem que ter uma procedência, tem que ter tudo certinho, né? E o salame também tem um ritual, né? Então, por exemplo, assim, eu recebo a carne de manhã, não ponho a mão, porque os meninos que descarregam, eu só vou lá e coloco o termômetro na carne, ela tem que chegar aqui com 7 graus para a gente poder trabalhar com ela. De 7 para baixo, pode trabalhar a hora que quiser. Se ela tiver com 7.3, 7.1, 7.9, 8, 9, 10, não pode trabalhar com a carne. Nós não trabalhamos, deixamos na câmara até ela atingir a temperatura, que é o essencial, que precisa, que está na legislação lá. Nós não trabalhamos. Aí chega lá, eu deixo anotado lá, tipo de amanhã cedinho vem a carne, eu coloco temperatura, aí a Marina vê, quando ela chega lá, o Ricardo chega antes, ele olha lá, tem que deixar mais um tanto ali até ela atingir a temperatura. E a carne, todo dia é recebida carne nova, né? Vocês produzem praticamente todo dia? Todo dia. Carne não pode ser congelada, que daí não dá certo. Tem que ser carne... carne fresca ali... refrigerada. Abatida hoje e feita amanhã o salame. Quantos quilos de carne, mais ou menos? Porque se perde bastante também na produção? Ela perde, como é que é? Na verdade, nós compramos sem pele, né? Que daí é melhor. Aí ela perde em torno dos 12% por dentro de osso e os resíduos que saem, né? Tem que limpar, né? Tirar os nervos, né? Daí ela perde 12%, 13% por aí. Um pernil, uma paleta, né? Sim. O salame até acho que uma dica legal para dar pro pessoal que adora salame, que foi o Ricardo que ensinou a gente, né? Inclusive tem no Instagram do Serrano. Para você
lavar, né? Você pega a peça, coloca ela debaixo da água corrente na torneira, a peça do salame, deixa ela uns segundinhos ali e seca. A pelezinha ali sai como se fosse mágica, né? Pois é. Ontem lá em Chapecó, um senhor me disse, serrano, salame não sai a casca. Por quando? Não, quando está seco não sai. Daí eu disse, então eu vou mostrar para ti como é que faz. Eu tenho que indicar como é que... Aí eu vou dizer, vou passar a minha receita e você vai fazer para os outros, né? Mas tudo tranquilo, né? A gente, né? Concorrente não é inimigo, né? A gente aprende com ele, né? A gente já aprendeu muita coisa com o concorrente. Ele disse, mas como? Aí ele foi lá e pegou um que estava sequinho. Então, tira a pele desse daqui, que na verdade a pele é tripa, né? Sim. Quando ela vem salgar, ela vem úmida, né? Aí vai para o fumeiro, ela vai enxugar, sai do fumeiro, vai enxugar, é vento e o calor, tá? Enxuga, e se for... Ela vai aderir à carne, à né? carne. Daí eu fui lá dentro, pedi para ele, pega aqui, molha lá embaixo da torneira. Não, mas como molhar? Não, pode molhar. Pega mole, pega um papel toalha, deixa um tempo lá molhada, e daí pega um papel toalha, enxuga e dá uma faca que eu vou te mostrar. Daí eu fui lá, ele pegou, molhou e tá, aí eu fiz risquei no salame assim, e daí fui tirando aos pouquinhos assim e saiu inteiro. Ele não sabia, né? Só, na verdade, se o cara não sabe, ele vai raspar ali e fica bravo com quem produziu, né? Se o cara tá sem unha, ele não consegue tirar, né? Pois é, daí eu disse pra ele, olha, é só fazer isso daqui, rapaz. E o cara, vou comer com casca. Não, e o cara, mas pode comer. Pode, né? Por quê? Por exemplo, assim, se come a linguicinha, é a mesma tripa. Sim. E você assa a linguiça no espeto e come, né? Você não descasca. Não vai fazer mal. Tanto É só que quando você frita o salame com a casca... Sim, né, porque dá má impressão. Vou comer o salame, vou comer... Mas a linguicinha você também assa e come a tripa, tudo, né? Só porque... Não tem nada de... Porque assim, tem que... Quando a gente compra as bombonas lá com 200 maços, 300 maços... Daí, quando vai trabalhar, você tem que lavar ela, lavar, tirar tudo, né? O sal, deixa bem, senão ele vai interferir até no sabor, né? Vai ficar muito salgado, tem que lavar bem limpinho o negócio, bem, os meninos lá a gente explica para eles tudo, tem que ser bem, senão se lavar mais ou menos, o sal vai ficar tudo ali, né? Daí não atrapalha até, né? A pessoa vai comer... daí acaba interferindo no sabor ali, no né? sal, receita, né? Que o né? cara, mas estava muito salgado o salame ali, não dá para comer, mas de repente não acontece isso, né? Mas é para não acontecer também, né? Sim. Mas é bem E se o cara come com casca, ele é pior ainda, né? Se o cara não tira a tripinha ali pra sal, né? Vou tomar um gole. Carlão, já que a gente tá falando dos produtos aí da fábrica, né? Fazendo Pena que eu não pente devia fino. ter aqui. Seria muito bom, inclusive. Seria maravilhoso. Aí a gente ia ficar bastante tempo Que conversando. coisa, né? Mas vocês, né? Eu acho que nesse ponto eu tô... Então, assim, encerramos aqui o nosso podcast. Na próxima vez... Na outra ele vai trazer um produto. Mas foi um furo essa. O outro produto que vocês produzem hoje, o torresmo, né? Torresmo. Então, você já falou da produção do lombo defumado, do salame, e como é que é a produção do torresmo? Olha, o torresmo, vou te contar, rapaz. Sabe que torresmo antigamente era feito no tacho de ferro, né? Pois é. Quando a gente começou a fábrica lá, eu mandei fazer um tacho em Xanxerê lá, o cara me fez um tacho de inox. Porque, na verdade, a gente achava que o inox era o mais higiênico. A gente pensa sempre em higiene, né? Sim. Aí mandamos fazer lá. O primeiro erro deu que ele fez o tacho tipo essa mesa aqui, né? Como é que você vai tirar o torresmo e a banha, né? Sapeca tudo, queima tudo, gruda tudo, não tinha como. Aí ficou aquele negócio lá. De 2010 até, não faz muito tempo, não. Aí a gente se incomoda com o negócio que tu vai fazer uma vez, dá errado, joga tudo fora, né? Que é tudo caro o negócio. Daí vocês não estavam produzindo nesse tempo, não estavam produzindo. Né? Aí o Ricardo descobriu na internet, lá no Rio Grande, lá, um negócio moderno. Aí compramos aquele negócio moderno. Rapaz, vou te contar. Aquilo não deu certo. Ah, não deu? Não deu certo, rapaz. Porque aquele negócio é banho-maria, aquilo lá é para fazer marmelada, outras coisas, mas para torresmo
não quis discordar, né? Mas o gaúcho disse que dava certo. E fomos buscar lá. Eu e o Ricardo fomos lá em Santa Rosa buscar. Veio aquele negócio lá. Era tipo uma bitorneira, assim. Não, era um negócio total inox, né? Muito, um negócio bem... Sim, bem industrial. Porque assim, ó, nós ali trabalhamos com segurança alimentar. Por exemplo, vou deixar o torneiro um pouquinho do lado e vou ter contado do salame. Então, o salame é assim, ó, tem um tanque no lado lá que é para lavar a mão. Tu não coloca a mão na torneira, tem que ser com o pé, tem um aceleradorzinho lá para lavar a mão, tem a sabonete, tu lava, aí põe embaixo da mão, pisa com o pé, a água cai na tua mão, você pega um papel toalha, limpa a mão, pega o álcool gel para desinfectar a mão, tu está trabalhando. Se você tiver, tipo assim, desossando a carne, se você pegar lá no outro lado da mesa uma outra faca, tu tem que, antes de pegar a faca, tem que lavar a mão. Para evitar uma contaminação cruzada, sabe? Se por acaso tiver contaminada aquela faca ou qualquer equipamento, né? Por acaso tiver, vai passar em todo o produto. Daí, então a gente cuida muito isso na segurança alimentar, que a gente vai vender para quanta gente, né? 10 mil quilos, um monte de gente que vai comer. Come, né? Então a gente tem que cuidar muito nesse ponto, né? Voltando para o torneiro, daí o que aconteceu? Pegamos aquele negócio lá e o Ricardo lá experimenta de um jeito, não dá. Joga tudo fora. Compra mais um porco e põe de novo lá, não dá certo. Porque ela era um sistema... Mas aí tinha que jogar fora mesmo? Mas não tem o que fazer. Nada. Mas tu vai fazer o que com o negócio aquele lá? Porque não cozinhava, não fritava, ficava um negócio... Tinha que jogar fora, ia tudo para descarte, né? Vai tudo para o descarte. Então, uma vez, duas, três, que ela era assim, ela era tipo essa xícara aqui, e daí entre meias duas camadas aqui tinha um óleo, não lembro o nome do óleo, que esquentava para fritar nunca ia funcionar. Nunca ia funcionar. Tinha uma espécie de uma serpentina por era dentro. Era tipo uma serpentina. Tinha o fogareiro embaixo, que era gás, tudo, a tubulação a gás, lá, tá tudo lá, agora não ocupamos. Tá, daí não deu certo. Eu e o Ricardo, um dia lá, fazendo o tal do torneio, aquele negócio lá, e com o celular na mão. Ligava para ele lá, ó, gaúcho, não tá dando certo, você tem que... Não, mas pode aumentar um pouco mais o fogo. Daí tinha tudo o reloginho para temperatura. Não, mas tá entrando. Não, mas pode aumentar. Rapaz, de repente, aquele trem explodiu, homem. Tinha um respiro. Não, verdade. Eu e o Ricardo estava sentado, estava em roda ali, porque lá ficava... Né? Daí eu disse, ela ficava mexendo, né? Tinha um rapaz bonito, né? A gente, isso aqui vai ser bom, não precisa mexer, né? Que o torneio é um negócio. E o Ricardo ali, eu disse, Ricardo, vamos ali no outro lado, e estava um calor lá dentro. Vamos no outro lado e vamos esperar um pouco, se não funciona. E eu me virei para sair, vocês conhecem tudo lá. Quando eu me virei, rapaz, o respiro jogou aquele óleo por fora e deu no fogareiro, né? Escorreu e pegou, deu aquele baú de fogo. Inflamou. A sorte que o Ricardo, na hora, desligou o gás, cara. E eu não deu nem tempo de... Eu ia pegar o extintor, né? Aí o Ricardo deu tino na hora de desligou. Deu uma fumacinha ali, tiramos tudo de dentro, pegamos o telefone para o gaúcho, igual gaúcho. Não, já tinha pago tudo. Vamos ter que mudar aqui, não dá, não. A saga do torresmo. Se o Ricardo estivesse aqui, ele ia ter que contar mais, que daí assim, o que aconteceu? Daí o que aconteceu? Pegamos, eu disse, tal dia eu vou te ligar aí para você fazer o que nós queremos, não é o que você quer. O valor que deu esse daqui, você vai mandar outro negócio para nós aqui. E ele ficou meio assim, digo, não, senhor, nós te pagamos certo, então se você não fizer para nós o que eu vou te pedir, que dê mais ou menos o valor aproximado, até menos, mas tem que ser o que eu te pedir, tudo certo. Vamos ver, não. Aí o que aconteceu? Tiramos a medida lá e o Ricardo, pedimos para ele, você faça um cacho de aço carbono, assim, e tem uma fritadeira no valor, né, que para aproveitar deu o fogareiro, aquele painel e tal, uma fritadeira lá para fazer
e você manda para nós. Ele, mas não dá. Digo, se você não... Daí eu dei uma... Vou brincar com o povo agora, né? Não, a gente não é disso. Digo, se o senhor não fizer, eu sei o seu endereço, vai amanhecer essa máquina na frente da tua casa, ali na frente do teu comércio, e daí a gente vai falar o porquê que está ali, né? Que não, isso aí não é para Torresmo, né? É um ultimato. É um ultimato. Aí ele rodopiou, ele fez, mandou, tudo certo. Aí que começou a sair o Torresmo. Mas nós aí, o Ricardo, estragamos lá, não teve quantia. 3, 4, 5 porcos lá, não dava certo, porque lá emborrachava tudo e não tinha jeito. Mas aí esse formato novo aí, esse terceiro formato... Aí o formato novo deu certo, com fogo, a lenha. Mas veio da onde a receita do formato do... Do tacho? Do tacho. Não, o tacho, daí o Ricardo tiramos a medida, ele tinha lá o aço carbono, medimos, aí tiramos aquele de inox que tinha no buraco lá, tem a serpentina, vai para esquentar água, né, para a fábrica, tem que ter água quente. Tiramos tudo lá, pegamos o pedreiro ali, tiramos tudo, daí colocamos de volta no mesmo buraco, soldamos até a tampa, veio o cara de Xanxerê, soldou a tampa de inox, que é tudo inox em cima, que é tipo um fogão, assim, e aí funcionou. Aí lenha e... Aí com lenha, não é mais lenha um e mexer, o Ricardo faz a academia dele. E daí, na verdade... A academia assim, e a sauna junto, né? Rapaz, daí é o seguinte, e depois né? perde tudo, porque tem que comer, né? Provar, tem que comer. Não, e daí o Torresmo, quem faz é o Ricardo, esforço, né? Quem faz é o Ricardo e o Celso, né? Eles que são os especialistas em Torresmo. Eu sei vender, daí fazer também, se me apurar e não tiver eles ali, eu experimento, né? Mas quem faz mesmo é o Ricardo e o Celso, né? Demorou eles que são os... para acertar o ponto, mas e que ponto que ficou, né? Não, é difícil. Não, o negócio é pra você ter um produto, para você dizer, esse aqui é o produto, né? E hoje vocês fazem 2 tipos de torresmo hoje, 3 né? tipos hoje. São 3? 3. Tem o especial, o prensado e o pururuca, né? Agora estamos fazendo o pururuquinha, que é o corinha só, né? Bem... Isso eu ainda não provei. Mas hoje foi feito lá. Já vamos... Tá convidado para ir lá, já que eu não trouxe aqui. Ai, que... Não, mas tranquilo. O especial é aquele com a carne. O de potinho, corinha, potinho, assim, bem... Não pode ser muito torradinho, que também daí... Eu tenho um amigo lá de Lages, aquele é uma figura. Então é o seguinte, eu digo para ele assim, se o Moacir hoje não tem o torresmo, não trouxe, ele vai lá no carro na frente, ele sabe que eu levei para ele, que às vezes eu consigo vendo para todo mundo e deixo dele lá. E ele, eu sei que tá, ele vai lá, abre a porta do carro. E ele disse para mim outro dia, esses tempos, ele disse, tu me deve 2 dentes, homem. Quebrou 2. Porque o torresmo corre o risco, né? Pode ser o melhor torresmo do mundo, mas duvido que não vai quebrar. Mas é justamente no melhor, né? É justamente, né? Que você se empolga. E aí ele disse, você me deve 2 dentes. O seu Moacir, mas ele é meu amigão lá, ele é um senhor grandão assim. E ele disse, você me deve 2 dentes, rapaz. Eu digo, bom, mas eu te falei, vai com calma, come um pouquinho por vez. Mas os dentistas também têm que trabalhar, né? Então, fazer, Mas a gente tava falando de receita antes e não falamos da receita do salame. Você falou que a receita do lombo é a mesma lá da época do teu pai ainda. Do salame também? O salame... Pois olha, é o mesmo tempero, na verdade, só que a gente mudou de laboratório. Na época a gente comprava ali, para a gente fazer aqui embaixo, aqui naquele sistema antigo lá, a gente comprava da Adicom, que era de São Paulo, né? Então a gente comprava direto, né? Daí foi acabando o negócio de comprar direto, né? Daí a gente comprava em quantidade não grande, né? Aí eles colocaram um distribuidor, daí para nós ficava mais difícil, que era longe, pedia, demorava. Aí a gente compra em Chapecó, lá na Triple S, a gente é cliente deles, acho que uns 30 anos mais lá, o seu Walter lá e os meninos que atendem nós. Então a gente eu pego toda segunda-feira para não vencer, né? Não pode vencer, né? Sim. E a gente pega toda segunda-feira para semana, sabe? Tipo semana, 10, 12 dias, pega um pouquinho mais para não faltar. E daí o salame é o seguinte, é carne, o nosso produto é assim. É pernil, paleta, lombo e a gordura lombar, que é a mais durinha, que é a do, né? Se pegar as barrigadinhas aqui, é molinha. Tem que ser a gordura durinha, né? Pois o salame é tem diferente. As partes específicas do porco também, não é qualquer parte. As barrigadinhas, assim, daí faz salame, né? Para torresmo, né?
E aí tem a quantidade, né? Tipo, é tantos quilos de carne, tanto de gordura para fazer o salame. Depois tem os temperinhos, né? Vai tudo temperinho, pesado com balanço de precisão, né? Porque assim, se é 1 quilo, é 1 quilo, se é 10 gramas, é 10 gramas. Se eu colocar pimenta, por exemplo, que é, se não me engano, é 20 gramas para 100 quilos, colocar 30... Sim, não é no olho, né? Não é no olho, tem que pesar tudo. Não vai arder no olho. Tem a balança que é para pesar peso maior, lá, tipo, que nem o sal que vai mais, né? E as miudinhas ali, que é o emulsificante, aqueles menorzinhos, tem a balancinha de precisão lá bem para fazer as quantidades certinhas para ele ter sempre o mesmo sabor, né? Bem... E esse tempero sempre é uma pessoa só que faz. Tem uma pessoa que faz. É o Celso e agora tem um menino lá que de repente pode, né, faltar um dia, né, eu tenho que sair agora. Então ele tem um menino lá que é responsável, que faz do mesmo jeito que a gente ensinou ele lá. Tem que ser bem... Aí o negócio é... Rigoroso, né? Rigoroso, porque daí, na verdade, se você começar a mudar o tempero, não o padrão, pode, né? Não, nem pode, né? Porque daí é... E o nosso produto é feito análise todo mês, né? Todo mês é feito análise do salame, do torresmo, da banha, tudo, né? É feito do lombo, né? Tem que levar em Chapecó, lá no Senai. Mas esse tempero, essa fórmula, esse método, digamos assim, Carlão, vocês desde sempre usavam dessa forma, medir os gramas ali e tal? Sempre, desde quando era aqui embaixo, aqui, que a gente fazia municipal, e sempre tinha... Desculpa, tem a quantidade. Não adianta não é que nem temperar churrasco, né? O churrasco, você pegou a um pedaço, não temperou é no muito, olho, né? É no olho, então tempera e tá, comeu ali, pronto. O salame, não, você vai vender para quanta gente, Sim. Então não tem que ser A gente tem umas regras lá que, por exemplo, quando foi feito o memorial descritivo, e os produtos que iam, vai tudo para a Anvisa lá, para eles analisar, né? Sim. E para você aumentar o sal ou diminuir, tem que pedir autorização para a SIDASC, né? Por exemplo, quando a gente começou assim para vender fora, o pessoal reclamava que tinha muito sal no salame. Aí a gente tem que comunicar, fazer um pedido para ele, até o pessoal está reclamando que é muito sal. Aí eles te dão tantos dias, então vou te autorizar, se diminuir um pouquinho, não pode zerar, né? Pode ser, não, daí estraga, né? Quando chegou no ponto certo, é aquele ali, daí você faz um memorial novo, manda aquele para eles aprovar, aprovou, eles têm que seguir aquele que está no papel, na verdade. Na verdade, a gente ali, a gente tem que fazer o que está no papel, tem que ser no produto. Sim. Todos os produtos, né? Interessante, porque se for fazer qualquer tipo de alteração, tem que passar por esse crivo. Tem que passar pela cidade, que você não pode fazer. Aí lá então nós temos a Marina que faz o controle de qualidade do produto, ela faz tudo, tipo, o que entrar lá dentro de produto, tipo tempero, tripa, carne, material de limpeza, isso tudo ela que tem que colocar em todas as planilhas lá, que tem que fazer os packs preencher todo dia, de manhã, meio-dia, de noite, de tarde, todo dia tem que fazer esse negócio, não pode ser, chegou lá e deixou, não tem que ser, porque tem que mostrar, né, quando vem o gerente de inspeção de Xanxerê, eles vão analisar os packs, lá está tudo certo, né. E aí tem a RT, que é o responsável técnico pelo nosso produto, que é lá do Pastor Maia Vive, tem o inspetor, que é o Eduardo, né, que é da cidade daqui, e tem o gerente regional, que é de Xanxerê, que ele atende todos os municípios da AMAI, e aí ele que faz a coleta, ele faz a vistoria, né, todo da empresa, tudo dentro lá, né, do sistema de como trabalha, se está tudo certo ou não. E daí tem a coleta oficial, desculpe, a coleta oficial, né, do produto, eles levam 3 produtos, tipo, leva água, que a água você ocupa, lava a mão, lava as mesas, né? Daí tem que ter, aí leva água, leva salame, leva copa, leva 3 produtos ele leva. A água é a primeira, e daí o restante eles pegam mais 2 produtos. Uma amostra para fazer análise. E aí tem o dia aí tem o dia marcado para a gente levar, que é correto, eu acho, né? A gente tem que levar lá em Chapecó para fazer análise, né? Ver como é que está, tudo certo, não? Tem que seguir uma cartilha, né? Tem que ser o que está no documento lá, né? Que a gente tem que seguir a regra. O produto, ele tem essa origem
familiar, né? Lá de antigamente, como você disse, fazia-se nos porões das casas, Sim, né? sim. Então vocês possuem essa essência, só que logicamente com todos esses rigores de uma indústria, né? A gente tenta fazer um produto assim, porque eu fui lá para o Rio Grande no final de semana, a gente entra naquele lugar lá, você sente de longe o cheiro, né? Tipo, então numa casa que era de queijo, salame e tal, você entra lá, você sente o cheiro lá fora, né? Por exemplo, no meu carro, eu não sinto o cheiro, cara. Eu ando o dia inteiro, o cara diz, mas que cheiro de salame, rapaz. Hoje eu tô, né? Qualquer pessoa que... Mas eu não... Porque a gente, né? O dia inteiro aquele negócio ali, né? Tipo quem fuma, né? Sim. E eu não sinto o cheiro, mas aí lá no Rio Grande chegar aquele cheiro de salame lá de fora, assim, né? Mas olha, aí tu vai lá e come salame, uns lombos defumado, queijo. Então a gente procura fazer um produto na atualidade hoje com o sabor de antigamente, né? Por isso que tem aquele rótulo que a gente paga sabor colonial lá, porque é do interior, né? Um negócio que vem lá de... sei lá, tradição anos. familiar. Tradição, né? Familiar. Na verdade, é uma tradição familiar. A gente procura manter isso, né? Inclusive está no slogan de vocês, né? Exatamente. Produzido com... qualidade da família da Lavec. E a tradição. Estamos aí. E você falou que você é conhecido como serrano na praça aí na região, né? E o pessoal sabe que é o sobrenome de você, sabe? ou a maioria confunde o sobrenome. Você falou de antes, né? Que alguns confundem o sobrenome achando que é serrano o sobrenome de vocês. Mas, assim, a grande parte dos clientes, assim, do pessoal que conhece vocês, sabe? Ou sabe, que é da Lavec é o... Pois é. Quando a gente colocou no papel o negócio, teve um veterinário que era o gerente de inspeção de Xanxerê. A gente começou com outro, né? Antes, né? Daí, quando chegou esse que começamos a trabalhar ali, ele foi o segundo, acho, o terceiro veterinário que chegou, né? Que era da regional. E um dia ele escreveu lá para mim, Carlos Serrano, fulano, Carlos Serrano, que era eu que assinava lá, agora é o Ricardo e a Marina. Daí eu disse, mas está escrevendo errado aqui. O meu sobrenome não é Serrano. Mas como? Como que é enfado embutido Serrano? Eu digo, não, mas Serrano é uma marca, é uma... Como é que... o nome fantasia. Uma fantasia, né? Uma fantasia, mas né? não é fantasia, é o nome, né? Daí ele disse, mas então como que é teu sobrenome? Eu falei, não, meu sobrenome é da Lavec. Ele disse, rapaz, eu ia fazer os documentos tudo errado aqui para mandar para Florianópolis. Não, então muda tudo aí que é da Lavec, né? Na verdade. Tem quem sabe, né, que a gente é serrano por cada marca, e outros, tem uns que chamam a gente, que é difícil lembrar o sobrenome, uma pessoa que você, né, tipo aqui, tu não sabe que é da Lavec. Por exemplo, no hotel que eu fico lá em Correia Pinto, lá o seu Abílio, lá, o Abílio e a dona, esqueci o nome dela, e o filho dela, que é o João Vitor, eu lá no estacionamento chegando, ele me chama de Dalavec. Porque é difícil alguém lembrar do sobrenome, assim, né? Quem conhece, claro, copia e tal. E ele me chamou da Lavec. O menino também lá, a dona Olinda, seu da Lavec. Poucos sabem, né, do sobrenome, mas o sobrenome nosso é da Lavec Serrano, né? Porque o Serrano está na nossa identidade, né? Não dá para fugir do... Não é um apelido, né? E é um apelido bom também, que foi o nosso pai que apelidou a gente. E nem é um apelido, é um... Era o apelido dele, na verdade. O apelido dele, né? História que tu contou. Pois é. Era o apelido dele. E há quem faça relação também com o grupo gauchesco, né? Os serranos, pois né? Que não tem nada a ver, né? Nenhum. E o pai sabe que o pai tocava violão, né? E a gente não sabia desse... Quando ele era novo lá, né? Até tinha umas fotos lá, que ele tocava violão, mas nunca vimos. Eu não lembro, assim, dele. E ele tocava, disse que tocava. Eu não... Mas nada a ver com o serrano, né? Instrumento musical também tu não toca? Nem ensino. Nada. Eu gosto muito de música gaúcha, qualquer tipo de música, mas nada de... Mas só para dançar. Pois é, mas daí o serrano é o seguinte, aí eu teve um tempo aqui, o Celso descobriu esse serrano ali no Poço Querência ali, estavam todos ele lá, o Edson Dutra, lá, o conjunto, na verdade. E ele foi, não sei o que ele foi fazer lá, se foi abastecer o carro, estava ali no Tiririca ali.
Ele descobriu, ele foi lá e pediu pro cara esperar. Ele foi lá e pegou um salame, copa, torresmo e deu para eles lá levar. Aí ele queria saber a história, né, por que era serrano. Daí o Celso contou para ele que era por causa do nosso pai, né? Os serranos também consomem serrano. Né? Consome. Aí quando a gente vai nos bailes por aí, a gente vai, sabe que a gente vai em baile gaúcho, tem que levar a mala de garupa, né? Sabe o que é mala de garupa, né? A gente leva os torresminhos, salaminha, que nem Xanxerê, os caras conhecem. A gente faz uma festa lá, todo mundo dividimos a... Meia altura do baile. Meia altura do baile faz uma Ataca degustação. Fome, A gente fora tem bastante amigo, né? Graças a Deus. Temos uma história boa. Mais alguma questão, hein? Acho que é. Não falamos da minha mãe. Temos que falar da Dona Helena, né? Vamos puxar. A Dona Helena, né? Dona Helena, para nós, se um dia a gente tiver uma fazenda, né? Que a gente não tinha que colocar Fazenda Santa Helena. Pois é, a gente falou bastante do seu Belermino, né? Ele tem... o serrano mantém a essência do seu Belermino lá, de antigamente, inclusive na receita dos produtos, né? Tudo dele. Mas, e a tua mãe, Carlão? Quem que era a Dona Helena da La Vecchia? A Dona Helena, a gente fala dela e do pai, né? A Dona Helena que é o pai também, né? Que o pai é a Dona Helena que ensinou nós a trabalhar, né? Porque na verdade, quem passava ripa na gente era só a mãe. O quem pai colocava ordem na casa. O pai não surrava ninguém, né? O pai era uma pessoa... E a mãe não que ela fosse ruim, né? Eu falei que tinha que ser Santa Helena porque nós achamos que ela é. Então a mãe, tu tinha que ir na aula e voltar a trabalhar. Onde fazia embaixo da casa ali, aí ela controlava todo mundo. Ela tinha 10, ela sabia onde cada um estava. Eram 10 filhos? 11, né? Na verdade, o filho mais velho, o homem, né? O primeiro filho homem do pai e da mãe, ele morreu pequenininho. Naquela época disseram que foi de meningite, né? Né? E daí teve era um time de futebol entre homem e mulher, e aí a mãe sabia de tudo, né? Se ia no colégio, brigava, chegava em casa, se não apanhasse no colégio, tinha apanhado em casa. Ela que educou nós ali. Imagina, 10, né? Não é um, né? Que a gente com um, às vezes, se apura um pouco. E aí a mãe é que ensinou, na verdade, a mãe que ensinou nós... A mãe e o pai, né? A gente fala da mãe e do pai, mas a mãe que fazia nós rezar, fazia nós ir na missa, fazia nós ir no colégio. O pai viajava muito. O pai não dirigia, ele sempre teve... Eram os motoristas, era o Bibo, era o Lúcio Jareta, nós temos antigamente, o Bibo da vida, eles que eram os... Depois, quando a gente começou também, e daí a mãe que controlava todo esse povo aí, rapaz. Não é fácil, né? Sem muita... Cuidava da casa, estava o tempo inteiro ali, Não, a mãe né? cuidava da casa, ela trabalhava na firma também, que ela trabalhava na firma, ela costurava para fora, assim, fazia antigamente cortina, essas coisas, aí ela fazia para manter todo esse povo, né, para comprar roupa e quando não tinha, nós já ficava olhando para o maior quando é que ia escapar a roupa dele para usar dele. Vinha passando. Aí a minha irmã a irmã mais velha tinha uma máquina de fazer tricô, né? Era um negócio forte, sério. Todo mundo tinha blusa igual, era tudo um ponto só, tudo, né? Daí a Maria que era... E daí a mãe que colocava nós nos trilhos, né? Pegava nós e tinha que trabalhar, tinha que ajudar o pai, ajudar todo mundo. Aí que gerenciava a gurizada. Gerenciava. E ela que, a mãe, assim, eu tenho ela, porque eu sempre saía, né? Dirigia, ia lá, quando eu sabia que ia lá para os campos, lá para o interior, aí para carregar porco e gado com chuva, assim, ela até não aparecia no portão lá da garagem, ela não ia dormir, ficava esperando ali. Sim. Né? Porque a mãe é que... O pai ajuda, mas quem quer ter os filhos tudo ao redor ali é a mãe, né? Quem estava, no caso, sempre presente ali, né? Tudo, né? Elas que tomam conta do negócio, né? Uhum. E voltando um pouquinho lá, Carlos, a gente falou, né, da questão do teu pai ali, né, que acabou falecendo e foi uma morte repentina, né? Conta um pouquinho da história ali, o que foi que aconteceu com ele. Você tinha 20 anos na época, né?
Tinha 20 anos. Então o pai e a mãe, o pai era o pai era esportista. O pai era esportista, ele sempre teve ligação com o esporte. Tipo, no Aimoré, por exemplo, ele tinha a hípica, né? Ele tinha cavalo de carreira e não deixava nós correr. Porque ele tinha medo de cair, se machucar. Nós só podia ir lá treinar os cavalos a fazer, né? Pouca coisa. Então, ele tinha os jockeys dele, ele tinha o compositor do cavalo dele, ele tinha o time de futebol do Serrano, que jogava em tudo quanto era. Onde tinha futebol em roda aqui, tinha o Aimoré, daí acabou o Aimoré, o pai continuou com a mesma cor da camisa, e continuou, e ele tinha, nós sempre tivemos Kombi, né? E daí nos domingos, o futebol iam jogar tudo, Lindói, Pumirim, aqui, onde tinha futebol, ele ia com a piazada, que ele chamava, para ir jogar bola. Ele sempre foi, né? E daí, quando ele faleceu, pois é, tem um negócio que a gente... Quando ele faleceu, nós tínhamos um primo no Passos Maia, que é o seu Nilo Falquete. Uhum. Ele estava muito doente e o pai não queria viajar com a mãe, tinha um casamento lá em Florianópolis, de um primo meu, que é filho do irmão da mãe. Daí o pai não queria ir, nem a mãe, por causa dele, que estava estava mal, né? O seu Nilo Falquete, o marido da dona Salete, lá no Passos Maia. Daí a gente insistiu tanto para ele que ele foi. Ele, o Juca, a mãe e a Hilda que... Daí o que aconteceu? Aí que tá o negócio... com o Juca, meu irmão. Foram para Florianópolis. Daí o que aconteceu? Aí que entra a minha história um pouco junto, que é o que aconteceu. Naquela semana, ele tinha ido lá em Pumirim, comprado um gado lá, e quando ele chegou, ele ia viajar na sexta-feira, no sábado de manhã, se não me engano, na sexta, acho que era, agora não estou lembrado, na sexta-feira. Ele chegou com aquele gado e ele foi me mostrar. Fomos juntos lá em cima, lá onde nós temos até hoje lá. Daí eu disse, pai, mas o senhor comprar esses boi aí, tá meio magro e tal. Ele disse, falamos lá e, cara, é um negócio assim que ficou, parece que ele me passou o negócio assim, ó. Ficou marcado. Toca aí, né? Daí ele falou para mim, ó, então é o seguinte, se tu não gostou dos boi, esse é um negócio que é verídico, não é inventado, não é nada. Ele disse, se você não gostou, de hoje em diante você compre boi para bater. E não comprou mais, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Eles foram, naquele tempo não tinha celular, né? Sim. Nem aqui tinha telefone. Naquela 1078 não tinha telefone aqui. Aí eles foram para lá, foram no casamento e tal. Na volta, ali em Rio do Sul, pararam no lado da BR lá, e ele comprou numa fruteira. Imagine como hoje as fruteiras são, né, tudo arrumadinha. Sim. Imagine em 78 uma fruteira na beira da estrada, pararam ali antes da polícia rodoviária, aí compraram umas frutas lá, coisa que tem em fruteira. E ele comprou um vasinho de flor para a mãe, desse de barro, sabe, que era feito de barro, comprou um vasinho de flor para a mãe, deu para a mãe. Entraram no carro, a mãe pediu canivete para ele para descascar uma fruta ali, andando. Quando ela foi devolver para ele, estava morto no lado dela, não deu, não se mexeu, nada. Foi ficou um infarto. Infarto dele. Aí o Juca foi na polícia rodoviária correr, mas não tinha tempo, não deu tempo de fazer nada, porque na verdade ficou. E aí era um dia de um Grenal, tinha um Grenal, e o Índio ficou campeão. E ele e a dona Laura do clube, não sei se vocês conheceram, do seu Batiste. Então, ele e a dona Laura era gremista, ele era colorado, jogaram um litro de uísque. O pai tomava uísque, né? Ele tomava uísque, vinho, né? Jogaram um litro de uísque nesse tal jogo aí. Ele era o quê? Colorado. Tá, beleza. Em 78, quando o pai faleceu lá em Rio do Sul, mas estava o Juca lá e aí que entra a história da família Pandolfi, de Xanxerê. A gente vendia salame para ele naquela época, lá em 78, antes já vendia. O Juca pegou um telefone lá e ligou para o Pandolfi lá em Xanxerê, e eles vieram avisar nós, aqui no domingo de tarde. E estava aquela tal da carreata, né, que devia ter lá, sei lá quantas, Brasília e Fusca, naquele tempo quem tinha Brasília e Fusca eram, né? Tinham lá
buzinaço ali, que o Inter tinha ganhado, de repente, cara, veio a notícia do pai, e aquele povo todo lá em casa, cara, lá onde nós temos o mercado, era onde tinha o mercado, aí ficaram sabendo que o pai tinha falecido, assim, do nada, né? E ninguém, né? Daí não... Aí que aconteceu a gente tudo piazadinha, né? Naquele tempo, com 20 anos, não é que nem hoje piá com 20 anos, já, né? Naquele tempo a gente fazia tudo, mas quem mandava era o pai, né? O pai, os sócios, né? A gente era funcionário deles, né? E aí deu que o pai, todo mundo ali, o pai era conhecido, todo mundo gostava dele, era um cara, ajudava todo mundo e me ajudou, saber lá, não tem nem como dizer. Era uma pessoa bem envolvida na envolvida sociedade, com tudo, né? sociedade. Tanto é que depois virou nome de escola, né? Igreja, tudo era... Ele era ligado com muita coisa, assim. Uhum. E aí que ele morreu desse jeito, assim, que deixou a gente, né? E daí a mãe já foi diferente, né? A mãe tinha uma doença que não tem cura, né? Até hoje não tem cura. Ela faleceu quanto tempo depois? A mãe faleceu em 94, daí. 94, 14 anos depois. Daí ela foi diferente, ela foi bem... Um negócio assim, bem... Mais sofrido, né? Sofrido, né? Tinha câncer, né? Daí a gente sabe como é que é, né? Tem que... Mas a mãe, para nós, ela... A mãe e o pai, né? A gente... Todos, se você falar com vocês, conhecem todos, né? Você entrevistar aqui, todos da Lavec aqui... Vão ter... Não tem um, né? Belas histórias. Deles, não, né? Belas histórias. Se você chamar cada um aqui, vai contar uma diferente, né? Vai lembrar de outra coisa, vai falar, aquele dia veio o Carlos aqui, esqueceu disso. Não é que esqueceu, às vezes não, né? Mas o pai e a mãe São as bases, né? Os alicerces, as raízes do que hoje nem o pai ensina nem um filho a fazer ir para o lado errado. Né? Acontece, às vezes dá né? Mas nós ali, graças a Deus e a eles, né? Sempre estão lá em cima olhando para nós. Né? E é bom, né? Reviver as memórias. E agora, né? Principalmente, registrar elas, né, cara? Não, e daí assim, você sabe que tem muita gente que não sabe que ele, até anos atrás, o cara vinha um pedido dele, né, mano? Daí tem gente que não, né? Não lembra, né? Sim. Mas muita gente... Daí eu ganhei uma vez... sabendo, né? Que, assim, gente que talvez conhecesse ele, que não tenha nem ficado sabendo na época. Tem uma família ali em Palmas, que é a família Ribas, né? Do seu Lauro Ribas. Então, o meu pai vendeu uma vez, mas pensa, né? Daí eu fui dar de presente, que lá devia ter segurado. Ele me deu de presente o que o pai tinha vendido para ele. Um rabicho, sabe? Põe no rabo do cavalo, para em Síria não ir para frente. Tem o peiteira, né? Que não é bem para trás, e o rabicho que vai atrás do rabo, assim, e o seu Lauro Ribas era um cliente nosso lá, e me deu de presente. Eu fui lá um dia, ele me deu duas coisas. Um cachorro brasino, que era uma fera de brava, e esse tal de rabicho que eu dei de presente para os Carmaçãs, se não me engano. Ele deve ter guardado lá. Se eu ir lá pedir de volta, é capaz de ele me dar de volta. Mas eu dei para ele, né? Tudo bem. E o seu Lauro Ribas, a família deles ainda está no mesmo lugar lá. Os filhos deles vieram para Ponte Serrada esses dias aí, foram lá na fábrica, deixaram... Aí me mandou foto, aí, um zap e tudo deles, aí que é para mim ir lá, porque a gente é conhecida aí, todo mundo, né? Sim, vai criando os laços, do né? tempo do pai ainda, né? E o pai dele, que era uma pessoa, assim, bem dos antigos, quando Passos Maia era Ponte Serrada, né? Que Ponte Serrada vai até perto de Palmas, né? E a gente comprava gado deles todos lá, e eles têm, até hoje, eles vêm para Ponte Serrada, como não só ele, como a mulher do seu Jurandir Araújo, a dona Ivete, ela vinha muito ali no fórum, né? Agora não, porque ela já está, né, mais velhinha. Mas até um certo tempo que eles tinham muitos negócios ali tipo, vinham ali, né, a coisa deles, né? E ali ia lá e pedia da Claudete de mim, né? Ela disse, o Carlos está lá no açougue hoje. Tá, então eu vou lá cumprimentar ele. Uma senhora, um cliente, assim, né? A gente comprava e sempre pagava certinho, né? Então... A
A gente tem muita história. Se fosse contar, ficar aqui até amanhã cedo, vocês iam dormir aí e ia continuar falando. Mas é só história boa, né? Sim, não... são clientes, histórias que afetivas, né, Carlão? Pois é, Inclusive. então tem os anjinhos. Vocês conhecem os anjinhos, Sim. né? Pois é. Os anjinhos começaram a trabalhar em Palmas. Daí um dia eu negociava com um genro do seu Júlio, o doutor Rui, agora ele faleceu ele faleceu faz um ano e pouquinho assim. Aí eu conheci, o anjinho estava lá em Palmas, mas você não trabalha com o doutor Rui lá? Não, eu conheço ele assim, mas nunca... Então eu vou te dizer, ó, chega, quando você vê ele em algum lugar, tá? Você chega lá e diga, você é meu amigo. Diga, o Carlos lá do Ponte Serrada mandou falar com o senhor aqui, pediu para falar contigo para ver nós negociamos e tal. Tem que ver os meninos contar. Eu tinha que ter eles juntos aqui. Daí ele falava, ele era alemão, seu Abittencourt, o sobrenome dele. Ele dizia, mas vocês conhecem o Carlos lá? Sim, é nosso vizinho lá, nós éramos piazadinha. Aí ele disse, ele pediu que era para o senhor dar uma chance para nós na fazenda lá. Pede para eles hoje na fazenda, que ele tem 3, 4 fazendas ali, e eles são os da agricultura de precisão, né? Sim, os meninos prestam trabalham lá. Sim. E é um cliente meu, eu negociei com ele assim, estava aí o Celso um dia voltando lá da Dona Isaura, um dia de chuva à noite, com a caminhonetinha nossa, velhinha, uma dojinha lá, e o Celso, de repente, um cara embaixo do eucaliptão ali na frente do Santo Antônio, na comunidade, saiu aquele senhor na frente da caminhonete, assim, de noite, eu nunca tinha visto aquele cara, né? Aí ele veio na frente, paramos, né? Daí ele veio, o senhor que é o Carlos? Ele falou comigo de novo, abriu o vidro lá, estava chovendo. Sim, senhor, eu sou o fulano e tal. Eu digo, meu Deus. Eu comprava gado dele, mais ou menos, eu comprei sem conhecer ele. Conheci o capataz dele, que é o pai do nosso funcionário hoje lá, você vê, o mundo gira, né? Do Sérgio, né? Triquês, pai do Paulo ali. Eu negociei com ele uns, sei lá quantos anos, né? Sabia que era genro do Júlio e ele sabia que eu comprava do Júlio. Então ele vendia para mim, na confiança do sogro dele, que eu também pagava, né? Aí negociava com ele e pesava tudo certinho, deixava o cheque, depositava na conta, deixava o peso para o funcionário dele. E ele tinha uma confiança em mim, como eu, né? Hoje, para mim, ele é uma pessoa que a gente tem como um amigo. Sim. Fiel, na verdade, né? Como ele, eu acho que imagino que ele também, porque eu sei que ele era uma pessoa assim bem gente boa, né? Aí tem outra história dele. Você vê como que as histórias vão aparecendo. Uma se liga na outra. Pois é. O doutor Rui, daí o que aconteceu? Tinha uma festa Santo Antônio aqui em junho, né? Que de junho não tem gado gordo aqui, uma geada mata tudo. E o seu Davidinho, que disse, naquele tempo a gente tinha um matador e tal, foi lá, Carlão, temos que arrumar umas vacas gordas aí para fazer a festa Santo Antônio. Eu digo, mas vaca gorda nesse tempo que é difícil, não, tem que ser de campo. Eu digo, não, vou pensar, vou procurar alguém que tem. Aí liguei, porque eu ligava lá em Palmas no consultório dele, ele era médico, né, ele fazia acupuntura e tal. Liguei lá, falei com a secretária e ela disse, não, o doutor Rui está nos Estados Unidos. Tinha Copa lá. 94. Daí eu disse, você vai falar com ele, ver se ele me arruma. Ela já sabia, me conhecia né, que eu sempre ligava lá. Não, eu vou falar com o filho dele, que hoje à noite eles vão conversar, daí eu peço para ele para... Tá, beleza. Aí o menino dele falou, pai, o Carlos pediu, mas, me diga para ele ir lá no Sérgio, lá na fazenda tal, que é para ele ir lá e fechar, ele escolheu o que ele quiser. Ele estava hospedado no mesmo hotel da seleção brasileira. O doutor lá nos Estados Unidos. Doutor Rui. Que legal. Mas, ô Carlão, tem uma história que eu acho que é legal a gente puxar aqui. Como que o teu pai foi virar nome de escola? Você lembra como é que foi o processo? E quanto tempo depois? Olha, o falecimento dele, no caso, né? Agora eu não lembro.
Se eu não me engano, eu não lembro se o prefeito, eu acho que era o Anacleto, não sei o qual dos prefeitos aí, que queria um nome, porque o pai sempre teve um negócio ali naquela região da Bahia Alta ali, né? Naquela... E aí, quando saiu o colégio lá, eu não sei se era o Abílio, por causa do Abílio ou do Toninho, eu não lembro qual foi dos prefeitos que pediram para que... Eles entraram em contato entraram com a em contato, né? Eles sugeriram um nome. Não, mas quem não vai querer, né? Eu, se eu pedisse para ser, né? Como Uma qualquer outra coisa, uma aí, homenagem dessa né? Então, daí foi, agora não sei te dizer o qual deles, né? Mas sei que é um dos prefeitos lá que, na época que saiu o colégio lá, pediram o nome dele, né, pra gente. Não precisa nem dizer sim, né? Só dizer pode usar o nome dele. E até hoje é um motivo de orgulho, Claro, certamente, para a né? família, né? Não, é verdade. Todos nós agradecemos. Na verdade, agora não vou dizer o qual dele, mas é um desses aí que colocou o nome dele lá E aí tivemos até Belermino Victor, né? Victor Dalla Vecchia. O segundo nome dele, né? Sabe que Belermino, daí depois quando ele foi na férias lá no Rio Grande, nós descobrimos que o Bisa, né, que é o que veio da Itália, era Benianino, o nome dele. Benianino, né? Daí disseram que o filho dele, o João, lá, ligou Benianino com Belermino, que naquele tempo os nomes eram todos, né? Fez uma fusão ali. Aí ele misturou, de Benianino, e ele chamava ele de Laninho. Na verdade, era Laninho, né? Ele era um senhor pequenininho assim, mas um coração velho daqueles gigante. lá, gigante. É verdade, né? Belas histórias, né? Do seu Belermino, da dona Helena aí, os responsáveis pela família Dalla Vecchia. A grande família Dalla Vecchia aí que, assim como o seu Belermino e a dona Helena fizeram história, os filhos e netos continuam, né? Dando essa... Pois é. Continuam escrevendo a história, né? Escrevendo a história e fazendo de vez em quando os costelão, né? É sempre importante. Pois é, mas sabe que tu vai passando de um para o outro, né? Daí vai ficando aí a tradição em tudo, né? Que bom, né? Muito bem. Agradecimento só, né, ao Carlos aí pela presença aqui no Fala Mais. Muito obrigado, Carlos. Parabéns pela história sua, né, dos seus irmãos aí, de toda a família Dalla Vecchia, pela história do Serrano, de um modo geral, né? Essa fábrica, essa unidade que está há décadas já presente em Ponte Serrada e em toda a região, né? E não só na região, mas em outros estados também, né? Vocês têm... o pessoal leva, né? Vocês têm presença também em outros municípios aí afora Tem mesmo. de Santa Catarina. Então, muito obrigado pela presença aqui no nosso Pois é, daí eu tenho que falar um pouquinho assim... E fala mais, fica à vontade. Não, eu vou falar mais. Sabe que até meus clientes me conhecem sempre de boné, rapaz. Vai ter alguém que não vai me conhecer. Mas será que é o Serrano lá? Digo, é o Serrano. E eu ia, na verdade, ia trazer o boné junto. Vai de boné lá, você vai me... Né? Daí eu disse, não... A gente vamos colocar na pois edição depois rapaz. o boné aí no Daí carro. eu disse, vou levar o boné, mas tu vai de boné lá, rapaz? Não, mas eu vou de boné porque o pessoal me conhece. De boné, sempre de boné preto. Tinha um senhor de Xanxerê, ele é vivo ainda, o filho dele é meu cliente. Ele dizia... Ele falava bem engraçado assim, chegou o homem do boné preto. Né? Então eu sempre uso, difícil usar outra cor, eu uso preto, porque sei lá, né, preto, uso boné preto. Mas e daí... as pessoas não pedem para você, tira o boné um pouquinho. Que eu pois é, domingo eu fui lá para o Rio Grande sem boné, me levei um sapecão, porque na verdade eu tinha umas perebinhas na pestana aqui, daí tirei a minha médica disse, você nunca ande sem boné e chapéu que vai ficar... E daí nunca mais apareceu, apareceu umas rugas, né? Mas na verdade, os clientes todos nossos lá, meu e do Renato, o Renato também anda de boné, mas eu sempre vou de boné, né? Porque eles dizem, é ruim, né? Primeiro, porque pode cair cabelo no produto, né? E isso na verdade, uma questão de higiene. Uma questão de higiene, né? E daí a gente usa, daí eu disse para ela, vou levar o boné, não, vai de boné lá, não vou de boné. Mas pros clientes, as pessoas em geral aí que conhecem o Carlão só de boné, então boné, aí, ó, ficaram... Pois é, agora com a nova... Não, mas então é o seguinte, então eu agradeço vocês também, vocês são meus amigos aí,
né? Quando quiserem ir lá comer uns torresmos, sabe? Volta e meia a gente tá lá. Não, eu não trouxe não que eu não lembrei. Eu digo, vou mas senão levar a gente lá. ia deixar o pessoal que tá Pois assistindo aí com iam muita dizer, vontade. mas os caras vão... De repente ia quebrar um dente aqui, ia ter que... Sim, daí ia Tem acontecer que nem o entrevista, seu Moacir né? lá em Lages. Lá. Mas eu agradeço vocês dois. Que isso, cara. Obrigado a você. Tiveram o privilégio de quebrar nunca tinha falado em microfone. Para os meus clientes, eu sou uma pessoa simples, humilde, trabalhadora, não tenho nenhum tipo de... Não preciso nada assim para parecer, a gente aparece como quer sempre, né? Querer inventar, que você vai inventar, vai estragar, né? Então é como o nosso produto, a gente é simples, mas é de boa qualidade. Muito bem, então a gente... Agradeço os amigos aí. A gente que te agradece. Os nossos homens das nossas mídias aí, né? Agradeço, então, muito obrigado, meus clientes, meus irmãos, um abraço para todos vocês, né? E se eu falei alguma coisa errada aqui, venho aqui contar outra história. É a versão, né? Uma versão de vocês. Muito obrigado, tudo bom. Muito Abração. bem. Novamente, então, a gente agradece o Carlão, né? Assim como o Jonathan já fez o agradecimento. Sem boné, né? É sem Carlão boné. sem boné dessa vez. E a gente agradece também você aí de casa que acompanhou mais esse bate-papo. Curte o vídeo, se inscreve no canal do Fala Mais no YouTube e compartilha aí esse conteúdo nas redes sociais pra gente levar essa prosa aí pra mais pessoas. Beleza? Obrigado e até a próxima semana. Valeu, pessoal. Até mais.